Pois bem, nós vamos falar agora sobre Artemisia, essa erva que nós chamamos de erva milagrosa. Por muitos e muitos anos na China, a Artemisia foi uma erva que realmente pode-se dizer que era milagrosa. Todos os acupunturistas antigos pensavam que a Artemisia, somente ela poderia fazer um efeito de retirada do espírito. É verdade, se você procurar em muitas literaturas, você vai observar que ela, além de curar a parte física, segundo as literaturas, ela não só reequilibrava o espírito, mas fazia com que a energia má saísse daquele corpo. E isso deu-se aí a notícia que espalharam por muitas literaturas que durante alguns impérios ela foi proibida de aplicar, de fazer a sua aplicação. Mas depois do uso e confirmações, estudos e pesquisas, descobriram que o poder da Artemisia, que ela é chamada Artemisia vulgaris, era basicamente do quê? Não só do efeito que a erva promovia, os princípios ativos que ela tem, como calmativa, como relaxante, como purgativa, mas principalmente por melhorar a parte circulatória. Essa erva ela também promovia um dos efeitos que até hoje é mais desejado pelos acupunturistas, na qual precisam fazer a aplicação das técnicas da medicina tradicional chinesa e o paciente não pode utilizar agulha. É lógico, nós vamos falar sobre algumas contraindicações, mas a utilização dela com um efeito muito acentuado é sem dúvida nenhuma para a dor, a analgesia, a remoção da friagem, do vento frio que é alojado dentro do corpo, e nós vamos falar aqui também como ela é utilizada na estética. Então, bora! Seja muito bem-vindo nessa aula de hoje que nós vamos falar sobre o poder da Artemisia. Vamos lá! O poder da Artemisia. O que nós realmente sabemos é que a Artemisia, quando ela é utilizada nos tratamentos da medicina tradicional chinesa, ela faz diversos tipos de efeitos e principalmente efeitos terapêuticos com resposta, com resultado em tratamentos que realmente traz para o paciente a melhora. Um dos efeitos que ela tem é a melhora na circulação. E esse efeito de melhorar a circulação promove não só uma melhora no sistema autoimune, no sistema imunológico, mas também aos pacientes que precisam dessa melhora na circulação celular, periférica. Então, melhora a atividade celular, né? Promove aí a ação da célula, né? Então vamos falar assim, a ação da homeostase. Homeostase é quando existe o equilíbrio das células, do meio aonde o órgão está tendo dificuldade. Ela promove também o desbloqueio nos meridianos. Então esse desbloqueio nos meridianos favorece, nos pontos e meridianos, favorece a distribuição da energia. Então, se melhora a energia, melhora o Qi, né? Melhora o sangue, como foi falado, melhora a energia em si e, principalmente, favorece o equilíbrio da energia também. Bom, outro fator muito utilizado na medicina chinesa é, sem dúvida nenhuma, o tratamento do equilíbrio corporal, né? E na parte corporal, nós podemos falar que ela melhora com relação à parte da umidade, ela melhora retirando a friagem do corpo, né? Ela melhora então na friagem, ela melhora na retirada de umidade, ela melhora quando necessita do local então do calor e principalmente quando tem muito vento. Ela é sensacional para a retirada do vento. Esses são os fatores que para a medicina tradicional chinesa a Artemisia
tem o seu efeito já indicado e principalmente que vai favorecer aí na melhora e o equilíbrio do paciente. Agora, em se tratando de tratamento estético, a acupuntura ela tem uma eficácia muito boa. Por quê? Tratamentos estéticos. A medicina tradicional chinesa é bem clara. A Artemisia tem um poder bastante considerável e efeitos com resultados satisfatórios e confirmados nos tratamentos estéticos. Legal! E como que é isso? Para que ela é utilizada? Ela é utilizada no emagrecimento. Se vocês não sabem, o tratamento de emagrecimento com moxa é excelente. Por quê? Muitas vezes o paciente mantém ou tem um problema com como retenções de líquidos, né? Tem problema com a parte de acúmulo de gordura. E esse acúmulo de gordura, nós falamos aí que é muito importante nos tratamentos, tirar essa retirada de gordura, de líquido, né? Então, acúmulo de gordura, retenção de líquido, né? Outro fator que ela é muito utilizada no emagrecimento é que ela mexe muito, controla a ansiedade e o estresse, né? Ela faz um equilíbrio, melhora muito mais coisas aqui. Mas vamos para o lado estético também, tá? Na parte estética, ela melhora a circulação. Então, aqui na estética, no visual, vamos falar assim, ó. Se eu mexo com a circulação, eu trato então dos vasos, né? Se eu melhoro a energia, a parte da circulação, eu controlo também a parte de celulite, né? Dos flancos, dos culotes. Por quê, Júnior? Porque na realidade, por não haver uma boa circulação e aumento da gordura, você vai fazer com que a região fique bloqueada. Agora, se chega mais sangue, distribui mais sangue, as células melhoram esse metabolismo. Então, na estética, o fator circulação é fundamental. Outro fator que com a circulação melhora a oxigenação local. A oxigenação celular vai melhorar no rejuvenescimento celular, tá? Na melhora na troca de oxigênio com o meio, você troca as células também, tá? Então é excelente. Outro fator estético é o acúmulo de gordura por bloqueio, né? Então aqui vamos chamar assim, ela ajuda na quebra de gordura, na lipólise, pelo calor e principalmente pelo desbloqueio que você tem nos órgãos. E aqui nós estamos falando de circulação, estamos falando de sistema imune, nós precisamos falar sobre esse desbloqueio. Então, fora isso, a estética ela é muito bem utilizada com diversos tipos de tratamento, tá? Muitas vezes, quando o paciente não quer fazer o tratamento com agulha, você pode fazer o desbloqueio ponto a ponto. Então, você faz aí um controle, lembrando que cada caso é diferente, precisamos ter um controle disso, mas que, no geral, se você fizer a aplicação da moxa no local, no ponto onde você quer fazer, você vai ter uma resposta, um desbloqueio muito interessante. Então, agora vamos falar de alguns pontos, né? Como tratar, por exemplo, com a moxa na estética. Vamos lá, então. Como eu trato, por exemplo, com a moxa no caso do emagrecimento, né? No caso do emagrecimento, eu vou fazer aí a colocação desses pontos na região abdominal, né? Se eu tiver gordura abdominal, você pode colocar lá nos pontos E25, F13, vesícula biliar 25 também. Você pode tirar a umidade e friagem do VC3, VC4. Na região das pernas, né? Membros inferiores, o estômago 40, o bexiga 60, o baço pâncreas 10. Todos esses vai estar utilizando de tirar excesso de líquido, fleuma, gordura e líquido. Então nós estamos já fazendo esse tratamento
para uma certa área, né? Para cada região. Aí, se de repente você fala assim para mim, mas eu quero saber mais de um tratamento, por exemplo, para a parte estética localizada. Como que eu faço o tratamento com a moxa numa gordura localizada na região abdominal? Eu posso fazer, então, na região ou na área, né? Então, vamos lá, diferente. Numa região, eu tenho que usar alguns pontos locais daquilo que eu vou fazer, tá? Eu posso fazer uma técnica cruz com os pontinhos, fazendo aqui a colocação da moxa em 90 graus, né? E deixando cada ponto. Eu vou explicar o tempo aqui de cada um. Ou eu posso fazer pela área, né? A área também, eu posso fazer uma técnica com 2 moxas ou com uma moxa local e posso fazer ainda a varredura, né? A varredura da moxa naquela área. Fazendo um zigue-zague ali, ou melhor, um ida e volta, né? Ida e voltando. E quanto tempo eu deixo essa moxa? Bom, primeiro que a distância da moxa para a pele, ela não pode ser menor do que 1 tissum. Então, para evitar que o paciente tenha algum tipo de problema, tá? De queimadura, essa moxa que no caso pode ser a moxa bustão, que é o que eu mais utilizo, mas também existe aí, no caso, a moxa ponto, tá? Colocar a moxa em cada pontinho ali para fazer aquela área, né? Só que aí você vai ter que ter um cuidado um pouco maior, tanto com a temperatura quanto com o tempo que você vai deixar a moxa no local. Se o paciente perceber que está esquentando, você tem que retirar. E é normal quando faz esse tipo de aplicação que no local às vezes acaba ficando tão sensível, tão quente que até forme bolha. Então assim, isso para a medicina chinesa, mas é muito cuidado, deve se tomar muito cuidado para a nossa cultura, que eles não entendem isso como um tratamento de esterilização, por exemplo. Eles entendem ao contrário. Eles entendem que o profissional queimou e vai ser processado. Então, muito cuidado. E o tempo que eu utilizo muito ali vai de 5 segundos a aproximadamente 10 segundos, ou a sensibilidade da pessoa no local você precisa observar, porque de repente se ela tiver perdido a sensibilidade diminuída, isso pode afetar. Mas eu costumo deixar aqui bem claro, a sensibilidade você precisa estar ali toda hora observando, sentindo. Então, a sensibilidade deve estar sendo controlada, tá? Então, vamos falar aqui, sensibilidade controlada. Você deve estar ali observando como que está a região. Agora, você aprendeu que pode fazer varredura, você aprendeu que pode fazer os pontos, né? No caso aqui fazendo ponto cruz, mas a gente chama isso daí de ponto a ponto, né? Ou localização no ponto, que é a mesma coisa também. A moxa ali em 90 graus, tá? Como eu expliquei, ela vai ficar no local. E você pode ainda fazer elas em sentido horário, porque aí você estaria tonificando a região, ou anti-horário. E anti-horário você está fazendo uma sedação. Mas a moxa em si, ela é um desbloqueio com harmonização. Então, embora algumas literaturas falem isso, né, sentido horário, anti-horário, eu acredito muito que o próprio fato de você estar utilizando calor na região, estando retirando alguns elementos que estão causando esses desequilíbrios, como é o caso do vento, como é o caso da friagem, como é o caso da umidade, eu gosto muito de dizer para os meus alunos que a moxa você não tem sentido e contrassentido. Você tem desbloqueio e deslocamento de energia. Você está mandando calor para aquela área, está retirando o frio daquele local, então você está fazendo com que aquela energia se desloque. Então, eu costumo dizer que é o deslocamento da energia. No caso aqui, energias, por exemplo, se o lugar tiver muito frio, a gente aquece o local, a gente coloca a moxa no local, né? Vamos fazer o movimento que é feito ali, tal. Um tissum na região, no máximo, eu costumo deixar o dedo assim, um pouco mais, para sentir o calor na hora da aplicação. E aí você dispersa essa energia do local. Você retira essa energia do local. É que na colocação da medicina chinesa, quando você fala em dispersão, é uma sedação, né?
mas a palavra que eu gosto de usar muito é deslocamento. Então você desloca essa energia dessa região, dessa área, e você está colocando no local, então desloca, tira aquele onde está naquele local, você está colocando, ao invés da energia fria, da friagem, você está colocando a energia calor. Você está tirando aquela friagem, aquele vento frio que tinha no local e a umidade também no local. Pois bem, muito legal. Qual é a contraindicação da artemísia? Por exemplo, para que eu realmente posso não utilizar e nesse caso, o que eu não posso fazer para que não tenha um efeito colateral para o meu paciente? As contraindicações, eu já falei sobre a indicação, então as contraindicações, elas são paciente que tiver, por exemplo, com febre, não pode por causa do calor. Paciente que tiver gestante, não pode, porque o calor também pode promover uma vasodilatação. Paciente que tiver fobia de calor, né? Muitas vezes os pacientes costumam me dizer também que não suportam o cheiro. O estado de energia, se você está muito yang, segundo o chinês, ele altera também a sensibilidade e a aceitação por essa erva. Como ela já é uma erva muito yang, se você tiver muito yang, você não consegue fazer aí até mesmo a aspiração dessa erva em termos da fumaça, do ar que fica um pouco no ambiente, tá? Então, quando você está mais yin, esse cheiro é estimulante para o terapeuta, para o paciente. Agora, se ele estiver bastante yang, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ah, Júnior, mas ela não é utilizada para o estresse? Essa erva ela promove um relaxamento, né? No local, na parte muscular e tal. Mas dependendo do estado de energia que encontra-se o paciente, essa erva ela pode sim causar aí uma aversão, tá? Então, pacientes que têm um problema de hipertensão, né? Não pode, hipertensão, não pode. E aí eu costumo dizer o seguinte, paciente tem fobia a calor, beleza. Gestante, febre, ótimo. Hipertensão, legal. Agora, observando, o que poderia fazer com que o paciente não utilizasse essa erva, né? Se de repente ele é um paciente alérgico, se de repente ele tem fobia ao fogo ou se de repente ele tem algum tipo de trauma, né? Ah, mas qual trauma, Júnior? Por exemplo, se quando criança, fobia ao fogo é uma coisa, mas ele já teve um trauma emocional e esse trauma ele não pode ver fogo ou fumaça ou coisa desse tipo, também é contraindicado a aplicação da artemísia, né? Eu não tenho assim muito conhecimento, alguns alunos me perguntam sobre o uso da moxa terapia, né? Para pacientes com epilepsia, com convulsão. Eu não utilizo muito quando é região muito próxima da face, porque eu sei que vai promover uma energia. Agora, eu acho assim, deve-se ter um bom senso naqueles pacientes que têm algum tipo de restrição, né? Que tem algum tipo de doença que impede ele de fazer um tipo de técnica como essa, na qual ele não sabe ou não saberia se expressar. Agora, se ele já é uma criança bem desenvolvida, bem instruída, que se adapta fácil aos tratamentos, pode ser aplicado sim. Então, por isso eu não vou colocar esse caso na contraindicação. Mas já sugestiono para vocês que o paciente, quando precisa retirada de umidade, de friagem, melhora na circulação, use a moxa terapia, porque vocês vão ver que o efeito é fantástico, sem dúvida nenhuma, e vocês vão ter uma resposta maravilhosa.